Oiê, como vocês estão? Ano difícil, muita pressão, mas tudo vai dar certo. Os problemas aparecem para nos mostrar como nós somos fortes e conseguimos superá-los. Hoje nós teremos aula de redação. Peguem o livro de vocês e abram na página 80 para acompanhar. Para interagir socialmente, nós produzimos variados textos no nosso dia a dia. Textos que se interligam entre si. É muito comum eu estar narrando um fato e no meio dele falar uma descrição, por exemplo, descrever algo. É muito comum, por exemplo, em uma conversação, narrar fatos, descrever, dar instruções. Então, são sequências que se interligam entre si. Para separarmos, é preciso ter um olhar atento. Às vezes eu estou narrando um fato e no meio desse fato eu descrevi algo, mas não deixa de ser uma narrativa, certo? Hoje nós iremos aprender sobre descrição, narração e conversação. Na nossa próxima aula aprenderemos sobre injunção, exposição e argumentação. Como eu já falei, as sequências entre si elas não se separam totalmente. Uma está interligada com a outra. Para começar, vamos falar sobre a descrição. Descrever algo. A descrição ela pode ser de forma objetiva ou de forma subjetiva. Quando eu digo que a casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas e uma cozinha, eu tentei descrever ao máximo fiel a realidade da casa. Mas para mim essa casa é linda, a casa é aconchegante, a casa é grande. Essa descrição ela foi subjetiva, pois houve emoção houve interpretação por meio do interlocutor. É muito comum vermos em roteiros de viagens uma descrição mais subjetiva ou mesclada. Estou falando sobre um resort e estou dizendo tudo que tem. All inclusive, quarto com Wi-Fi, TV, 5 piscinas, blá, blá, blá. E aí, no meio disso, ou posteriormente, eu posso falar que é um lugar ótimo para diversão, é muito bom para as crianças, dando uma visão subjetiva a isto. Ficou claro? Objetiva, a descrição objetiva, ela descreve tal qual realmente é. Qualquer pessoa consegue visualizar daquela maneira. Enquanto que a descrição subjetiva coloca a emoção de quem está falando, tá? A interpretação de quem está falando. Pode ter impressões pessoais, certo? Ou tem impressões pessoais. Seguindo para a narrativa, é comum, é simples. É uma narração, sequência de eventos que mostram um acontecimento ou uma série deles, tá? Há um encadeamento de ações. Isso é muito importante na narração. As ações elas são encadeadas, são interligadas entre si. Geralmente são usados pretéritos, porque é comum uma narrativa estar trabalhando. E também futuro do pretérito, tá? Onde encontro narrativas? Romance, teatro, conto, crônicas. Quais são os elementos da narrativa em textos literários? Os personagens, que são aqueles que participam, podendo ser um ou mais. O narrador, podendo não haver, muitas vezes o narrador é personagem, tá? Tempo, quando aconteceu, de repente em que ano. O tempo ele pode ser cronológico, ou seja, seguir a ordem real dos fatos, manhã, tarde e noite. Ou ele pode ser psicológico, seguir de acordo com a memória do narrador. Por exemplo, o narrador começou a narrar mesmo um fato de ontem de manhã, mas depois ele já voltou para a realidade de agora. Então, pode ser cronológico, seguindo a ordem do tempo normal, ano, dia após dia, ou pode ser psicológico, de acordo com as lembranças do narrador, certo? Espaço, onde acontece, tá? Se passa em alguma cidade, na rua, na cidade, na praça, em casa, tá? E o enredo, que é a parte principal.
que fala, sobre o que fala. São os acontecimentos, é a sequência de acontecimentos da narrativa. Essas são as características do texto narrativo literário, porque o texto narrativo tem também o jornalístico, tá? Que não tem necessariamente esses elementos, mas que responde às perguntas: quem, o que, onde, por quê, quando, como, tá? E se alguma dessas perguntas ficar no ar, tudo bem, não precisa obrigatoriamente responder todas as perguntas, tá? Então, descrição vai descrever algo, pode ser objetivo, pode ser subjetivo. A narração está narrando um fato, é muito comum no nosso dia a dia, tá? E agora nós vamos ver a sequência conversacional. É o que nós fazemos, é um dos mais comuns do nosso dia a dia. Não é apenas informal. Quando a gente fala conversacional, parece uma conversa informal. Não se limita a isso, certo? Ela é uma sequência discursiva, é mais recorrente, porque nós estamos utilizando o tempo todo na nossa interação com outras pessoas, inclusive em nossas redes sociais. Alguns gêneros presentes: entrevista escrita, contos, romances, roteiros para teatro e cinema. Estão vendo os contos e romances presentes aqui? Que estavam presentes na narrativa também? É como eu falei, eles se interligam. Não dá para dizer que um gênero tem apenas uma sequência dessas, tá bom? O que marca a sequência conversacional escrita, por exemplo, uma entrevista escrita? Aí eu tenho sinais de pontuação, por exemplo, eu tenho travessão, eu tenho 2 pontos, eu tenho a reticência. E quando isso se trata de um roteiro de cinema ou de teatro, aí eu vou ter nome dos personagens. Por exemplo, é uma conversa entre a mãe e o Lucas. Aí tem lá, mãe, 2 pontinhos, que ela está dizendo. Isso aí vai fazer parte da sequência conversacional. Professora, mas se no meio dessa sequência eles descreveram algo? Aí é como eu falei, está presente mais de uma sequência, certo? É muito comum, vocês vão perceber bastante. Professora, a gente precisa dizer que pertence a apenas uma sequência? Não, isso nem é fácil dizer. Possivelmente, uma sequência é mais forte do que a outra, mas nem sempre é tão simples da gente interpretar, da gente compreender isto. Tá? Compreenderam? É bem simples. A sequência descritiva é a descrição, vai descrever algo, podendo ser objetivo, sendo fiel à descrição, podendo ser subjetivo, quando tem impressões pessoais de quem está descrevendo. A narração, ela contém alguns elementos importantes. Para ser uma narração, tem que ter pelo menos 3 desses elementos, tá? Tempo, espaço, personagens. Então, teve esses 3, por exemplo, vai fazer parte da narrativa. E a sequência conversacional, que a gente produz no dia a dia, tá? Mas não é apenas essa conversa informal que nós temos. Pode ser um roteiro de cinema, pode ser um roteiro de teatro, pode ser uma entrevista escrita, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero estar contribuindo para vocês. Sexta-feira nós temos um encontro marcado, tragam suas dúvidas para sanarmos. Foi um prazer estar com vocês. Beijo.